Na mesma página que você entrou para fazer a inscrição do seu concurso, você também encontra o edital do concurso. O edital, ele é o manual de instruções de qualquer pessoa que quer fazer um concurso público. Ele diz para você todos os documentos que você precisa juntar, o que você pode fazer, o que você não pode fazer e, mais importante de tudo, ele diz para você qual é a matéria que você precisa estudar para passar nesse concurso. Agora que você sabe qual é a matéria que cai na sua prova e qual é o dia da sua prova, você precisa ter um material para conseguir estudar essa matéria até lá. Nesse momento, você não precisa comprar um cursinho para estudar. As mesmas empresas que vendem cursinho online, elas também têm canais aqui no YouTube que disponibilizam para você esse mesmo conteúdo de graça. A única diferença é que ele está solto. No cursinho, ele está todo ali de uma vez só, ordenado, então você tem um caminho muito mais rápido até a sua aprovação, se você tiver o dinheiro para pagar. Aqui embaixo na descrição eu recomendei alguns canais que eu costumo assistir aula de graça aqui no YouTube. Entra neles e vê qual é o que você mais gosta. Não existe material bom, material ruim, professor bom, professor ruim. O que importa é como você se sente quando você está estudando essa matéria. Se determinado professor ensina de um jeito que você é capaz de aprender, não se preocupa muito se você está com o cursinho certo ou com o melhor cursinho, porque isso vai tirar a energia que é preciosa para você colocar nos seus estudos e conseguir ser aprovado. Escolhe um cursinho que você acha que é bom e vai com ele do começo até o final. Agora que você já tem o seu material, você vai assistir esse material, vai ler esse material e a cada informação nova que você encontrar, você vai parar e vai fazer uma anotação, que pode ser física ou digital, da forma que você se sentir mais confortável. A única regra é essa. Não sabia? Pausa e anota. Essa anotação você vai fazer da seguinte forma. Eu aprendi que... tananana. Por quê? Porque essa mesma informação que você aprendeu agora, no momento em que você tiver alguma dúvida, na hora que você estiver fazendo exercícios sobre a matéria que você acabou de aprender, você vai voltar no seu caderno. E aí, se essa informação estiver lá muito bem explicadinha, você não precisa voltar de novo em todo o material que você assistiu para encontrar aquela dúvida lá. Quanto mais tempo você economizar no seu estudo, mais tempo sobra para você estudar. Lembra sempre disso. Vai consumindo esse material, pausando, fazendo anotações. Esse processo vai ser um pouco mais lento, mas ele vai ser eficiente, porque você vai passar uma vez só pela matéria, vai anotar o que você não sabia, e é esse processo de fazer anotações que vai fazer com que aquele conteúdo fique preso ali dentro da sua cabeça. Porque enquanto você está assistindo a sua aula, esse é um material inútil para o seu cérebro. É mais uma informação que ele recebeu e ele não sabe se ele vai precisar no futuro. Mas, se você para fazer uma anotação, você precisa processar aquela informação e anotar ela de um jeito que você mesmo vai entender no futuro. E isso vai mostrar para o seu cérebro que aquela informação é algo útil. Então você vai fixar um pouco mais essa informação e você vai seguir fazendo isso até você terminar a aula que você está assistindo. Quando você terminar essa aula, é hora de fazer questões sobre todos esses assuntos que você viu dentro da aula. Existe um site chamado QConcursos que você pode fazer questões de graça, filtrando as questões por assunto dentro da matéria e por banca organizadora. A banca organizadora é a empresa responsável por colocar aquele concurso em prática e aplicar as provas. E cada banca tem um jeitinho específico de cobrar português, matemática e cada uma das outras matérias que caem no seu concurso. Quando você faz só questões da banca, você entende essa maneira de pensar e fica mais fácil acertar questões, principalmente nas questões de português ou de raciocínio, que envolvem um pouco mais de pensamento, de interpretação. Cada banca tem a sua interpretação. Então, por exemplo, se você está em dúvida entre a alternativa B e a alternativa C, cada banca vai ter uma maneira de pensar que vai dizer para você se a alternativa certa é a B ou a C. E quando você faz só questões da banca, você inconscientemente introjeta na tua cabeça aquela forma de pensar da banca. E se você fica fazendo só questões da banca, do momento em que você se inscreveu até o dia da sua prova, na hora da prova vai ficar mais fácil acertar questões. E se você precisar chutar uma questão, também vai ficar mais fácil, porque você sabe mais ou menos como a banca pensa e você sabe o que esperar de cada questão. Na hora de corrigir essas questões, as questões que você acertar vão dizer para você que aquele conteúdo já está muito bem fixado na sua cabeça. Agora, as questões que você errar, elas não estão dizendo para você que você é burro, não fique desesperado com isso. Essas questões vão dizer para você que você precisa ver essa parte da matéria mais uma vez. Então volta lá no seu caderno e anota no final da aula todos os assuntos que você teve dificuldade naquela aula. E mais uma coisa, essas questões que você errou, você fez com base nas anotações, certo? Então volta nas suas anotações e descobre por que você errou essas questões. Vai ser sempre um desses três motivos. Ou você não anotou aquilo, ou você anotou errado, ou você anotou, mas não lembrou. Então você corrige esse problema, acrescenta essa informação no seu caderno, ou corrige uma informação que estava errada, ou então dá destaque a uma parte da matéria que você percebeu que é importante e que você esqueceu. Quando você for estudar essa matéria de novo, a próxima aula que você for assistir,
Antes de começar a assistir essa aula, volta na aula anterior e vê as anotações que você fez e principalmente os pontos da matéria que você cometeu erros, para que você não cometa esses mesmos erros novamente. Essa segunda aula você vai estudar exatamente da mesma forma que a primeira, fazendo anotações a cada nova informação que você aprender, mas com uma diferença. Na hora que você for fazer questões, você vai dividir esse fazer de questões em dois momentos separados. Em um primeiro momento, você vai fazer questões só desse pequeno pedacinho da matéria que você estudou agora, para ver o que você está bem e o que você está mal. Vai fazer aquele processo de corrigir as questões e corrigir as suas anotações. Quando você terminar isso, você vai voltar e vai fazer questões de toda a matéria que você viu até agora. Nesse momento em que você estiver fazendo questões sobre toda a matéria, é importante que você busque entre 90% e 95% de acertos. Pode parecer um número alto, mas você precisa desse número de acertos para garantir uma das vagas no concurso. Você até consegue uma das vagas se você acertar 80%, 85% das questões. Se você quiser colocar isso como meta, tudo bem. Mas eu gosto de jogar as coisas sempre para cima, porque acertando 90%, 95% das questões é praticamente impossível você não conseguir uma das vagas. Então foca lá em cima, mira no 90%, 95%, porque se você acertar 80%, 85%, você ainda tem chance de disputar uma das vagas do concurso. Agora, se você mira ali em 80, 85 e chega na prova você acerta 70, 75, fica muito mais complicado passar nesse concurso. Esse mesmo processo você vai repetir para todas as matérias, teoria e questões, teoria e questões. Só avança para a próxima parte da matéria quando você estiver acertando o número alto de questões. E você vai fazendo isso até você terminar de estudar toda a matéria. No momento em que você terminar de estudar essa matéria, você vai ter um caderno completo com tudo que você aprendeu até ali e você vai saber quais são os assuntos que você mais tem dificuldade. Agora é hora de abandonar o estudo do material e focar só nas questões específicas de toda a matéria que você estudou, da banca específica que vai fazer o seu concurso. Quando você atingiu esse ponto, você chegou no ápice da sua preparação. Não tem como melhorar a partir daí, porque você não está mais perdendo tempo com teoria e você está só colocando em prática todo o conhecimento que você tem. Lembra que eu disse que quando você faz anotações, o seu cérebro pega uma informação que é inútil e transforma em algo útil? Quando você faz questões, o seu cérebro faz a mesma coisa. Ele pega uma informação que ele já tem armazenada na sua cabeça por conta das anotações e agora ele vai resgatar essa informação que já está na sua cabeça e vai colocar nas suas questões. E aí é que você vai realmente fixar o conteúdo. Então faça muitas questões. Passa numa prova de concurso quem acerta mais questões. Não é quem estuda por mais tempo, não é quem estuda mais horas no dia, é quem acerta mais questão. Então seu foco tem que ser acertar questões. E toda vez que você errar uma questão, volta lá na sua matéria para você ver por que você errou e faz aquele processo de corrigir suas anotações. O número de horas que você vai estudar todos os dias depende do seu nível de cansaço. Quando você estiver chegando no ponto em que você está percebendo que o seu estudo não está fluindo, que você está ficando cansado, está embaralhando as letras, não está conseguindo fazer boas anotações, para os seus estudos e começa de novo no dia seguinte. Às vezes você vai conseguir estudar 30 minutos até ficar cansado. Às vezes, 1 hora, às vezes, 1h30, depende muito de cada pessoa. O importante é que você não se canse a ponto de você não conseguir estudar no dia seguinte. Porque senão você começa a se cobrar muito. E aí você estuda muito num dia, no outro dia você não consegue estudar porque está extremamente cansado, e aí no próximo dia você quer tirar o atraso do dia anterior. O que vai acontecer é que você vai ficar ainda mais cansado do que você ficou no primeiro dia. Então quando chegar o próximo dia, você vai ter ainda menos energia para estudar, e aí a ladeira abaixo. Então faça o contrário. Comece estudando pouquinho todos os dias, 20 minutos, meia hora, 1 hora, se você conseguir já está ótimo. E vai aumentando isso gradativamente, conforme você perceber que você é capaz de aumentar. Você vai estudando essas matérias até faltar mais ou menos 2 semanas para sua prova. Quando você chegar nessas 2 semanas, é hora de olhar para os seus pontos fracos e fazer questões somente sobre os seus pontos fracos. Lembra que o QConcursos consegue filtrar as questões por assunto? Ele também tem um filtro somente das questões que você errou. Então vai lá, faz um filtro com todas as questões que você errou e fica fazendo só questões da matéria que você tem dificuldade. Esse é o momento de refinar os seus estudos. Se você está ali com 80, 85% de acertos, você vai buscar ali o 85, 90, 95, sempre fazendo questões. Mas olha, não tenha pressa, porque você não vai conseguir isso acelerando os seus estudos. Você vai conseguir isso fazendo as questões com atenção, estudando a matéria com calma. A cada questão que você lê, você para e presta muita atenção no que aquela questão está pedindo de você para você marcar a alternativa certa. Porque às vezes você sabe o conteúdo daquela questão, mas você, por um descuido ou por uma falta de atenção, não percebeu que o enunciado estava falando para você marcar a única alternativa que não é verdadeira. E aí você foi lá, viu a primeira verdadeira e marcou.
É nesse tipo de detalhe que você precisa prestar atenção quando estiver estudando para concurso público, porque são os detalhes que vão fazer a diferença entre quem quase consegue uma vaga e quem consegue uma vaga. Segue fazendo isso, fazendo só as questões que você errou até o dia da sua prova. E aí, no dia da sua prova, aproveita aqueles últimos momentos para revisar toda a matéria que você até agora não conseguiu decorar. Você vai ter o seu caderno, você vai ter as questões que você errou, você vai saber exatamente quais são os pontos da matéria que você tem dificuldade. Então foca só naqueles pontos na véspera da prova e no dia da sua prova. Assim que você entrar na sua prova, você vai procurar as questões que falam desses assuntos que você tem mais dificuldade, mas que estão frescos na sua memória porque você estava estudando ontem e hoje, no dia da sua prova. Então você vai lá e faz logo essas questões primeiro e deixa elas de lado. Esse é o melhor momento para fazer essas questões porque elas estão frescas na sua cabeça. O conteúdo que você já sabe, ele não vai sair voando dali, mas o conteúdo que você ainda tem dificuldade vai. Então faz essas questões logo, já marca ela no cartão resposta para você não ficar se preocupando depois se você acertou, se você errou, e aí você vai fazer a prova normalmente, começando lá do começo. Primeira questão. Olhou a questão, não sabe responder? Não perde tempo nela. Passa para a próxima. Vai fazendo primeiro todas as questões fáceis e quando você terminar todas elas, marca elas no cartão resposta, para você não perder tempo no final da prova marcando o cartão e para você também não ficar duvidando de você mesmo. Não revise prova. Revisar as questões que você fez antes de preencher o cartão resposta vai fazer com que você busque um erro no que você mesmo fez. E quando você estava fazendo essa questão, você estava buscando acertar. Agora, você está buscando um erro e você vai encontrar. E o que vai acontecer é, você vai tirar uma alternativa certa, vai marcar em uma errada e depois que a prova estiver corrigida, que sair o resultado, você vai olhar e vai falar, poxa, tirei de uma certa e marquei numa errada. Então não faz isso. A única questão que você pode revisar na hora que você estiver fazendo a sua prova é a questão de matemática, porque pode ter tido algum erro de cálculo no meio daquela resolução. Então você vai revisar as contas que você fez. Não vai revisar a ideia que você teve para fazer a questão. Porque a ideia que você teve, eu tenho certeza de que no momento em que você pegou para fazer essa questão pela primeira vez, ela era a melhor possível. A não ser que você tenha percebido que caiu em uma pegadinha, não muda a sua forma de fazer questão depois que você já está cansado fazendo uma prova há 3, 4 horas. Confia no que você fez, preencha o cartão resposta e continua fazendo a sua prova. Primeiro, as questões que você tinha dúvida. Depois, todas as questões fáceis. Depois, todas as questões médias. E depois, todas as questões difíceis. Um concurso é feito com questões fáceis, médias e difíceis. As pessoas que passam acertam as questões fáceis, as médias e algumas questões difíceis. As pessoas que passam muito bem acertam várias questões difíceis. Ou seja, você não pode cometer erro bobo nas questões fáceis e médias, porque você precisa delas para passar. Agora, as questões difíceis, você precisa delas para passar numa boa colocação e ter a tranquilidade de que você vai garantir uma das vagas e não vai ficar aprovado esperando na fila. Faz primeiro tudo que você revisou de última hora para tirar aquilo da sua cabeça, depois faz tudo que é fácil, depois faz tudo que é médio. O que sobrar de difícil, você vai usar todo o tempo que você tem até o último momento possível da prova para tentar acertar aquelas questões. E aí, a cada questão que você for fazendo, vai marcando no cartão resposta. Porque senão, você vai ficar lá naquelas questões e quando você perceber, você tem 3 minutos para passar 20 questões para o seu cartão resposta. Você vai cometer algum erro. Então joga com segurança. Erra o mínimo possível e busca os seus acertos com calma. Como você deve ter percebido até aqui, o processo de estudar para concurso público é muito sério e vai exigir muito de você. Então, em primeiro lugar, você tem que acreditar no que você está fazendo. Se você está ali, disposto a fazer um concurso para passar em um concurso, cara, não tem porquê você ficar duvidando de você ao longo do caminho. Começou? Vai até o final. Os erros que você cometer, fica tranquilo, todo mundo comete erros. O importante é, esses erros mostram para você qual é a direção que você tem que seguir. E essa direção é bem simples. Corrigir esses erros. Então, se você tem consciência de quais são os erros que você está cometendo enquanto estuda, o seu caminho natural nos estudos é resolver aqueles erros. Avance com calma dentro da matéria, porque se você tem pressa, você acaba não aprendendo. Você bate o conteúdo inteiro até o dia da prova, mas você chega na prova e percebe que você não sabia. Na hora que você for fazer questões, não tenha medo das questões. Acertar a questão é muito bom e errar a questão é muito bom também, porque isso mostra para você onde você está fraco na matéria e onde você precisa colocar mais energia, para você não ser pego de surpresa na prova, porque quando chegar à prova, você já passou meses fazendo questões específicas daquela matéria sobre aquela banca específica, então você já sabe o que esperar. Tudo isso que eu estou falando aqui está explicado em detalhes aqui no YouTube. É essa série de vídeos que está aparecendo aqui, passo a passo, ensinando você a estudar, do momento em que você pega o seu material até o momento em que chega o dia da sua prova. E se você não quiser assistir a série de vídeos agora, aqui embaixo tem um vídeo resumindo toda essa série de vídeos, só com os momentos mais importantes.